Uma boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês. Esse assunto é um assunto muito importante e por duas coisas. Uma, no sentido de esclarecer um senso comum que às vezes as pessoas têm, né, que nós temos que desmistificar, né, uma ideia às vezes equivocada do que é a meditação, né? E a outra questão é a importância da meditação como uma ferramenta de aprimoramento interior. E o tempo todo, aqui nas outras palestras anteriores, tanto da doutora Antônia, né, como agora também, foi enfatizado a questão da reforma íntima, ou seja, das modificações que nós temos que executar em nós mesmos. Então, a meditação, ela vem como uma possibilidade desta modificação, né? E a ligação com a espiritualidade, ela vai se dar na medida que a gente, de alguma forma, além de fazer essa transformação interior, a gente coloca em ação no mundo. E essa ação no mundo sempre pautada pela questão do amor. Aqui existem muitos estudos, se eu fosse falar sobre o estado da arte, sobre a questão da meditação. Vou fazer um parênteses aqui. Ela hoje também é conhecida, a partir da psicologia, como mindfulness, é um outro termo, e eu vou depois esclarecer um pouco. E a maioria, existem muitos estudos comprovando melhorias em relação a transtornos alimentares, transtornos de ansiedade, depressão, cancro, enfim, né? Algumas pesquisas se focam mais a aspectos cognitivos, né? Outras se focam mais a questões da abertura de experiência. Mingyur Rinpoche demonstra que a prática sistemática, né, da meditação pode aumentar a atividade de zonas do cérebro associadas à felicidade e compaixão. Mas existem dois pesquisadores que são muito importantes dentro desse contexto e que desenvolvem pesquisas. O primeiro, ele é um médico psiquiatra da Universidade de Massachusetts, né, discípulo de um monge vietnamita que se chama Thich Nhat Hanh, né, budista, e depois, daqui a pouco, eu vou falar um pouco mais, porque a meditação ela surge nesse contexto e para nós entendermos qualquer coisa, nós precisamos do contexto da qual ela surge. É como nós nos debruçarmos sobre os ensinamentos de Jesus, nós precisamos entender o contexto da época, enfim, né? E ele, o que ele foi fazer? Ele conseguiu pegar as características da meditação enquanto técnica, enquanto ferramenta, descolou do contexto religioso, que é o contexto budista, da onde ela nasce, né, e aplicou isso em direção aos conhecimentos que a psicologia cognitiva possui, né? Então, existem programas clínicos de redução de estresse, foi desenvolvido também programas voltados à terapia cognitiva, usando mindfulness, ou seja, meditação, né? E um outro investigador, bastante famoso, tem um livro publicado em Portugal, em português, que se chama Atenção Plena, é o professor de Psicologia Clínica da Universidade de Oxford, que se chama Mark Williams, né? E o trabalho dele é tão importante que o Sistema Nacional de Saúde britânico coloca como indicação a questão da meditação, né? E ele fez um trabalho de investigação muito importante, direcionado para o tratamento e a prevenção da depressão, voltado para pacientes que tinham recaídas, e se sabe dentro desse contexto clínico que quando você já teve a depressão e tem uma recaída, essas probabilidades vão aumentando, e houve uma melhora de 50%, o que dentro desse contexto é muito significativo. Agora, eu preciso esclarecer uma coisa. Em muitos livros espíritas aparece a palavra meditação,
Mas a palavra meditação no Ocidente, e aqui eu estou tomando espiritismo a partir de uma matriz ocidental, né, e a gente viu, tem toda a questão do iluminismo e todo o nosso contexto filosófico de pensamento, é uma coisa. E a meditação, a partir do contexto oriental, é outra. Então, eu gostaria de esclarecer esse uso. No contexto ocidental, que o próprio espiritismo usa em diversos livros, ele tem o significado de refletir, de contemplar. Ou seja, eu vou meditar sobre uma questão, eu vou pensar sobre aquela questão. E, levando em consideração o contexto oriental, e aqui entra o mindfulness, é estar atento ao presente, ou seja, é a meditação. Enfocando na questão do espiritismo, né? Então, a palavra meditação significa contemplação, hábito de reflexionar, de pensar, de refletir e até de orar. O ato meditar pressupõe a retirada mental das coisas exteriores, devendo a pessoa estar voltada para dentro de si mesma, no sentido de que produza uma introspecção analítica profunda de objeto da meditação. Ou seja, o ato de meditação, nesse contexto ocidental e aplicado ao espiritismo, é um ato de introspecção profunda. A Joana de Ângeles, no seu livro O Homem Integral, no capítulo 8, onde ela fala o homem perante a consciência, no último trecho, ela tem um subcapítulo muito interessante que ela diz meditação e ação. E, ao falar isso, vamos dizer assim, é uma jogada de sabedoria, porque tanto a meditação, no sentido de contemplação, que é o voltar para dentro de si, na questão de reflexão, como a meditação oriental de estar atento ao presente, são atos introspectivos. Mas esses atos introspectivos, eles, em algum momento, devem estar direcionados ou associados a algo maior. E esse algo maior tem a ver com nós sairmos desse centramento interno, que tanto a meditação, de um jeito ou de outro, vai nos proporcionar, mas nos transformarmos e colocarmos isso em ação, ou seja, numa vivência. Não adianta eu guardar aquela minha transformação interior para mim, fazendo uma separação em relação ao mundo, e não possibilitando que isso se reflita nas minhas próprias ações. Então, ela coloca que, além da meditação, né, como ela põe no título, meditação e ação, ser algo fundamental no aprimoramento interno, né, a direção que isso toma na vida é em relação ao amor ao próximo. Então, essas questões elas têm que estar interligadas, e nós temos que ter esse olhar muito atento a isso. Fazendo uma relação de novo com o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na questão 919, onde tem toda uma pergunta em relação ao aprimoramento, como se faz, né, isso, e daí se responde, conhece a ti mesmo, e daí se pergunta, mas como que eu conheço a mim mesmo? E daí vem o relato de Santo Agostinho. Isso aqui é um trecho pequeno, né, muitos de vocês devem conhecer, ou seja, que ao final do dia ele fazia uma interrogação em relação à consciência, onde ele fazia uma análise daquilo que podia ter feito de mal para reparar o que ele tinha feito de bem, ou seja, essa análise era feita. Esse processo seria diário, né, e é algo no sentido de, ok, hoje eu estou tentando ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu vou tentar ser melhor do que eu fui hoje. Mas se você, ok, hoje eu penso se eu tenho boas ações, ou se eu poderia ter feito algo melhor, mas daqui um mês eu vou pensar de novo, é como se a gente deixasse de lado esse movimento. Então, o que eu quero enfatizar aqui, que a meditação, dentro desse contexto espírita, que é uma introspecção interior de reflexão, ela é algo que deveria ser feito diariamente. E aqui enfatiza, de novo, a importância do nosso olhar interior. Então, agora eu vou voltar para a meditação oriental, porque esse é o foco aqui da palestra, porque, em relação às questões de contemplação e reflexão,
A própria literatura espírita ela é bem vasta e vocês têm mais acesso, mas eu acredito que justamente o interessante é trazer um pouco dessa outra meditação e explicar como é que ela funciona e como que a gente poderia aplicar na nossa vida. A primeira questão, essa imagem, né, que tem, muitas pessoas pensam, eu só vou meditar o dia que eu for para cima de uma montanha e estiver na natureza. Errado. Você pode meditar em qualquer lugar. Primeiro, que nós temos que desconstruir uma ideia que muitas pessoas têm do tipo, ai, eu tenho tantos problemas na minha vida, as pessoas, fulano me incomoda, o mestre, o meu chefe também, eu tenho que sair para a natureza, para a cabana lá, isolado, porque as coisas vão melhorar. Não vão, porque você vai para a cabana e você leva tudo, porque tudo está dentro de você. Ou seja, não é o chefe, não é o problema no trabalho, não é o problema na família, não é o problema com o filho, é você. Ou seja, até pode ser eles, mas aqui é o que a gente está colocando em questão, que a gente não vai modificar ninguém, a gente vai modificar a nós. Então, por isso, a importância desse lugar, né? A gente ter essa clareza. Então, pode ser em qualquer lugar, né? E é muito interessante que, por exemplo, tem muitas pessoas que às vezes pensam, eu estou trabalhando a minha espiritualidade, ou para questões no sentido de que eu quero me autoconhecer, quando eu estou indo só no centro espírita, ou na igreja, ou sei lá onde. E, no fundo, a grande questão é que nós temos essa espiritualidade, ou seja, o caminho espiritual, o caminho de aprimoramento, ele está em qualquer lugar, e ele está 24 horas. Né? Então, nós temos que ter essa clareza que tudo é ferramenta ao nosso alcance. Todas as experiências, elas vêm no sentido de nos ensinar algo. E também é importante esclarecer que a meditação, ela não é difícil, ela é simples, e é justamente nessa simplicidade que ela tem a maior potência dela. E ela é algo que pode ser aprendida. Assim como eu poderia dizer para vocês querem tocar piano? Ok, vai exigir dedicação, esforço e paciência. Todo mundo consegue. Então, a meditação é isso também, é prática. Então, ela está ao alcance de nós, é uma questão de querer, de vontade. E ela é uma ferramenta, uma técnica. Isso quer dizer que ela não necessariamente precisa ter o contexto religioso para ser feita. Pode ser feita com contexto religioso? Sim. Pode ser feita sem? Pode. O que a torna universal. O histórico, eu não vou entrar em pormenores, só vou dar um panorama rápido. Se a gente pensar na própria Índia, né, a gente está falando de uma sociedade muito antiga, com conhecimentos muito interessantes, e aí entra a yoga, a ayurvédica, a medicina, enfim. Então, ali já tinham certas técnicas de introspecção. Né? E daí nasce o budismo, né? O Buda é o principal, né, figura. E, assim, historicamente, há uns 500 anos antes de Cristo, então foi 2.500 anos atrás, e ele foi, na verdade, um grande sistematizador, um grande professor. Né? Assim como a gente pode pensar que o Kardec, né, sistematizou a doutrina espírita, o Buda, de uma certa forma, sistematiza a teoria, né, que é muito voltada para uma introspecção interior. E, assim, fazendo uma comparação com o conhecimento que nós temos hoje, eu digo cientificamente, a partir da psicologia, né? Fazendo essa análise em relação às escrituras budistas, a potência que elas têm no sentido cognitivo é imenso. Ou seja, existem coisas que estão escritas 2.500 anos atrás, que hoje, alguns pesquisadores, com os avanços que nós temos nessa área de neuroimagem e tal, porque hoje se pode observar o cérebro em funcionamento, estão confirmando essas questões. Então, é muito interessante para quem gosta ir direto à fonte, porque existe um vocabulário próprio, mas é muito rico isso. Então, eu poderia dizer que existem 2 termos principais. Óbvio que, quando a gente fala em meditação, eu vou falar da mais básica, todas as outras são derivações, enfim, e cada pessoa deveria achar aquela que mais tem a ver consigo, né? Porque se existem técnicas diferentes, é para pessoas diferentes. Né? Mas as principais, em termos orientais, é a Shamatha e a Vipassana, onde a Shamatha tem um enfoque em relação a acalmar a mente, e o Vipassana é uma questão de insight,
né, num olhar mais abrangente. E daí, hoje, principalmente com aqueles pesquisadores, quando se falar em mindfulness, está se falando em meditação, né? É o termo que se usa. Mas, então, o que é a meditação? Trouxe 2 conceitos. Mindfulness é um estado em que prestamos atenção, de propósito e sem julgamentos, ao momento presente. Mindfulness consiste em observar propositadamente o momento presente, focando a atenção em 3 aspectos: o corpo, as emoções e os pensamentos. Meditação e mindfulness, que agora eu vou usar os termos como sinônimos, é estar aqui e agora. E é tudo o que a gente nunca está. Porque, geralmente, ou nós estamos no passado, e daí pode surgir todas as derivações disso, culpa, por exemplo, ou nós estamos no futuro, e surgem as derivações disso também, ansiedade, preocupação, enfim. E estar presente é uma postura em que, se você vai aplicando ela na vida, e óbvio que você aplica pela meditação, que é uma técnica, há algo que se passa internamente, em termos cognitivos e operacionais, que faz com que as coisas se modifiquem internamente. E, ao se modificar internamente, automaticamente, o nosso comportamento muda. Mas é mais que comportamento, é uma experiência, é uma vivência. Então, esse é o poder da meditação. E aqui eu trago, né, uma primeira frase do Buda: a vida é moldada pela mente, tornamo-nos aquilo que pensamos. Essa frase tem tudo a ver com o Espiritismo. O próprio Francisco Cândido Xavier diz: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente na mudança de seus pensamentos. Moramos, em essência, na casa vibracional de nossos próprios pensamentos. E já foi falado aqui nas outras palestras, né, anteriores, a importância disso. E daí eu faço a seguinte pergunta: já que nós somos o nosso pensamento, moramos nessa casa, que são os nossos pensamentos, qual é a capacidade de conhecimento que nós temos dele? Nenhuma. Se a gente parar para pensar, nenhuma. Porque é algo que nos falta. E fazer essa viagem interior, no sentido desse mergulho, dessa introspecção, que aqui eu vou falar de uma forma muito simplificada, porque se a gente fosse falar sobre meditação em todos os efeitos e todos, vamos dizer assim, os detalhes, há vários níveis de linguagem que eu poderia usar, que a mente vai se desdobrando quando a gente faz esse movimento interno. Porque é um movimento interno de acalmar. Por exemplo, no budismo, a mente é comparada algumas vezes a um elefante selvagem. É uma imagem. Ou seja, imagina um elefante, que é um animal enorme, que tem muita força, desgovernado. Ele destrói casas, passa por cima de pessoas, mas, se ele for docilizado, se ele for domesticado, ele está ao seu serviço. E essa é a nossa condição, geralmente. Nós, em termos ocidentais, a gente não discute muito sobre esses meandros da mente. E, ao ler, independente se for uma escritura budista ou se for uma escritura derivada, que hoje é do mindfulness, que é a ciência de escola do contexto religioso e fala sobre os processos cognitivos, a gente está se debruçando sobre como a mente funciona. E isso deveria ser básico para nós, porque, senão, ou nós somos servos da mente, ou ela nos serve. Mas, para nós sermos senhores dessa mente, nós temos que ter contato com ela. E nós só temos contato, um dos modos é a meditação. E daí, aqui, eu não vou entrar no assunto, porque isso seria uma outra palestra, mas há toda uma discussão muito grande sobre a questão das emoções, porque, ao ter a questão da meditação e aplicar na nossa vida, as nossas emoções, elas vão ser trabalhadas, e aqui daí tem toda uma derivação também
como já foi dito, de que, por exemplo, os nossos pensamentos, eles plasmam a nossa saúde ou a nossa doença, ou seja, está tudo interconectado, mas eu não vou entrar nesse assunto. Tem a questão do piloto automático, e isso é um dos efeitos da meditação. Nós temos muitas atitudes reativas que nós nem nos damos conta. Por exemplo, a gente até pode cognitivamente saber certas coisas e tentar aplicar na nossa vida, mas existem coisas que a gente não consegue modificar. Porque quando determinada situação acontece, eu reajo daquela forma. Quando aquela situação acontece, eu reajo daquela forma. Mesmo que eu entenda cognitivamente que eu deveria ser uma boa pessoa, que eu deveria perdoar. Se aquela pessoa faz um mal a mim, eu fico com raiva. Se aquela pessoa faz um mal a mim, eu fico com mágoa. Isso é ser escravo das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Ou seja, nós somos arrastados o tempo todo. E a grande questão da meditação é que o processo que ela vai instaurar dentro de nós é um desmanchamento desse automatismo. Só que ao praticar a meditação e ter essa vivência que essas coisas vão se dissolvendo, porque não é por uma via analítica, não é por uma via eu sei que é certo fazer isso ou é errado fazer aquilo, mas é algo que eu vivo em mim, no meu coração, que faz, de repente, eu ir conseguindo transformar aquilo. Ou seja, sair do piloto automático, que é, aqui no caso, as nossas reatividades. E tem uma frase do Viktor Frankl, para quem não conhece, é o criador da logoterapia. Ele é um médico psiquiatra que foi preso durante o nazismo num campo de concentração e escreveu um livro, é muito interessante. E olha a frase dele: existe um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço reside a capacidade de escolhermos a nossa resposta. E nessa resposta estão o nosso crescimento e a nossa liberdade. Ou seja, enquanto nós tivermos na nossa vida sendo arrastados pelos pensamentos, sendo arrastados pelas emoções, não sendo senhores dele, é quase como a gente está no automático. E não ocorre mudança nisso. Ou seja, as mudanças elas vão ter que ocorrer quando eu escolho fazer isso ou fazer aquilo. E daí a gente pode fazer um gancho com o Espiritismo quando fala em livre-arbítrio. Tem certas coisas que, óbvio, que eu tenho clareza do que eu quero ou não quero, mas existem outras coisas emocionais que não tenho clareza. E eu só vou ter clareza se eu acessar esses conteúdos, e a meditação é um caminho. E como funciona? É um exercício, ou seja, é uma prática. Então, você, como todo exercício, se eu falasse em termos de exercícios corporais, não adiantaria nada eu falar para vocês irem no ginásio uma vez a cada mês, uma vez por mês. Não adianta, porque, ou seja, você trabalha aquela 1 hora, mas depois fica 29 dias sem fazer nada. Ou seja, é prática, é cultivo. E tudo na vida é cultivo e trabalho, mas é uma questão de se focar. E outro senso comum que existe, que as pessoas dizem assim: a meditação é não pensar, eu vou lá não pensar. Não existe não pensar. Ou seja, é produto da mente pensar. A mente serve para isso, para gerar pensamentos. A questão não são os pensamentos, a questão é como eu lido com eles. Essa é a grande questão. Então, não é esvaziar, não é deixar de pensar, mas sim reconhecer como a mente opera e estar presente. Como funciona? Se sabe hoje isso a partir dos estudos que se tem, a questão da plasticidade do cérebro, ou seja, se nós temos determinados pensamentos que dali vão originar atitudes, é óbvio, se eu posso, através da meditação, ir trabalhando isso para que, de alguma forma, isso vá se transformando. Eu não gosto muito da palavra reformatar, mas, por falta de vocabulário para explicar, é a mais próxima. Então, cada vez mais eu vou tendo consciência dos meus processos mentais, estimulando essa capacidade que é inata nossa de observar, embora a gente seja ignorante nesse aspecto, mas é uma questão de exercitarmos. E quando eu observo, eu tenho a liberdade de redirecionar, e quando eu redireciono minha atenção, eu estou reformatando, ou seja, eu estou fazendo novas escolhas, estou transformando e trabalhando as minhas questões internas. E aqui eu trago 2 imagens.
Porque, assim, eu não vou fazer aqui no auditório a experiência de meditação com vocês. Eu vou explicar ela analiticamente, ou seja, é assim que se faz e vocês aplicam. Existem duas metáforas, duas imagens que nós usamos muito em relação à postura. Ou seja, qual é a postura que nós teremos que ter quando vamos meditar? Porque vai ser já falei pelos conceitos que meditação é aqui e agora e a atenção ao presente. Então, é como se eu olhasse para um céu cheio de nuvens, que tem nuvens passando, só que ao invés de eu embarcar na nuvem, que tem uma determinada forma, que me leva a um pensamento, que me leva a outro, que me leva a outro, não, eu estou apenas contemplando, ou seja, as nuvens passam por mim e eu não embarco nelas. Eu observo elas, sei que elas existem, mas eu não vou com elas. E aqui eu estou usando uma metáfora, as nuvens como sendo os nossos pensamentos, porque o nosso processo cognitivo funciona assim. Os nossos pensamentos, eles são como bolhas, uma bolha encadeada na outra. E assim a gente funciona o tempo todo. E a nossa mente, ela tem uma imagem que o budismo também traz muito, é como um macaco. Só que um macaco enlouquecido, né? Porque o macaco enlouquecido tem várias árvores, ele está num galho, pula para outro, que pula para outro, que pula para outro, que pula para outro. Ou seja, ele não faz uma trajetória linear e ordenada. E nós somos assim, só que nós somos assim sem nos darmos conta. Né? Então, a postura que vocês vão ter é de contemplação, ou seja, vocês vão perceber os pensamentos passarem, mas não vão ser arrastados por eles. Outra imagem que se usa é como se a gente sentasse na beira de um rio, do leito de um rio, a água está correndo, e eu também. Se passa um galho ali, eu não vou com o galho, eu fico só observando. Enfim, os benefícios. Maior bem-estar, maior qualidade de vida, facilita controle mental, aumenta a energia, reduz o estresse, melhora a memória, reduz a dor e melhora o sistema imunológico, alivia a depressão, a ansiedade, a raiva, aumenta o fluxo sanguíneo, diminui a frequência cardíaca, confere uma sensação de paz, calma e equilíbrio. Continuando nos benefícios, a gente vai, com a prática, percebendo que os pensamentos são fluxos mentais, ou seja, nós não somos os nossos pensamentos. Né? Vamos desenvolvendo a capacidade de aqui e agora. E se nós fizermos uma observação, quando a gente está com crianças pequenas, elas estão sempre no aqui e agora. Ou seja, tudo é novidade para elas. Ou seja, é uma capacidade que a gente perdeu e que a gente agora deveria retomar. Por quê? E óbvio que isso eu não estou falando que nós não vamos nos programar num futuro, ter uma programação, enfim, né, em termos de localização de tempo e espaço, não é isso. Mas essa vivacidade a gente perde. E o estar aqui e agora, e entendendo a meditação a partir disso, nos abre muitas possibilidades, né, de estarmos inteiros, independente do que nos acontece, se é uma alegria ou se é uma tristeza. Então, desligamento do piloto automático, consciência sobre as decisões vão ser maiores, a questão daí, em relação ao espiritismo, a gente poderia associar ao livre-arbítrio, e parar de viver a vida da maneira que acredita que ela deveria ser, ou seja, com expectativas. Então, são abandonar isso, porque a vida ela vai ser do jeito que tiver que ser, de alguma forma, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, e não tentar o tempo todo gastar energia para controlar as coisas. Isso despende muito. Aqui eu trago 7 princípios do Mindfulness, né, que é uma postura de não julgamento, ou seja, de nós não sermos críticos com os outros e conosco. É uma postura de neutralidade. Uma postura de paciência, ou seja, tudo tem seu tempo, não adianta apressar. Se eu planto uma semente na terra, não é agora que ela vai dar o fruto. A questão da mente de principiante, que é aquele exemplo das crianças, que elas estão sempre vendo tudo pela primeira vez. Ou seja, ela pode olhar esse microfone e se admirar. Nós não, eu já vi esse microfone 1000 vezes. Ou seja, então é um pouco estar aberto para as sensações do mundo, é estar vivo naquilo. A questão da confiança, né, de olhar o nosso corpo como inteiro, perceber que ele dá sinais, né, e que isso é importante, fazer um acolhimento. E a aceitação, não esforço, deixar ir, deixar estar,
tem a ver um pouco com essa questão da abertura à experiência. E óbvio que aqui eu não estou falando de uma passividade de anulação de nós não fazermos aquilo que tem que ser modificado na nossa vida. Ou seja, eu não estou falando disso, eu estou falando de uma postura de abertura, né, de calma, de pacificação interior. É disso que eu estou falando. Então, aqui, como meditar, né? São instruções, só para vocês terem. Nós podemos meditar sentado no chão, sentado na cadeira, que é o próximo slide. Então, sentado no chão, em cima de uma almofada, né? A boca relaxada, com a língua no céu da boca, atrás dos dentes. Tudo isso tem um motivo. Ela também aciona pontos de energia, que são os nadis, enfim. Então, não é à toa que se dá essas instruções. A questão da coluna ereta, a questão do queixo inclinado para baixo, numa direção de 45 graus, mais ou menos, e um ponto fixo. Escolhe um ponto. Não interessa o quê? Um ponto. E você vai sustentar a atenção naquele ponto. Mãos repousando em cima do joelho, né? E uma coisa muito importante, olhar naquele ponto, e ele tem que estar fixo e relaxado, aberto ou semi-aberto. Fechado, não. Existem meditações que é fechado? Sim, porque assim existem milhares de variações. Mas a instrução mais simples é olho aberto. Por quê? Porque quando nós fechamos o nosso olho, o nosso corpo já entende, vou dormir, vou relaxar. E não é isso que queremos. Então, para quem consegue semi-aberto, para quem não consegue, aberto, não há problema. Né? E pernas cruzadas, ombros afastados, relaxados. Ou seja, é uma posição ativa, mas relaxada, ela não está tensa. E daí a gente pode fazer 3 inspirações longas, profundas, inspirando e expirando. A respiração é algo fundamental, ela vai funcionar como uma âncora, porque quando nós nos perdemos, volta para a respiração, sente a respiração. A questão do tempo pode se iniciar com 10 minutos, é um tempo bom. Há quem diga que nós poderíamos usar o tempo em relação à nossa idade. Então, se você tem uma idade X, é aquele tempo. Mas, enfim, pode iniciar com 10, se quiser ir para 15, vai, se quiser ir para 30, vai, e assim. Né? O mais importante é a frequência, ou seja, não adianta meditar 3 horas, uma vez por semana, mais vale meditar 5 minutos todos os dias, porque é essa frequência que vai fazendo com que algo se modifique internamente. E outro aspecto muito importante, a amorosidade. Ou seja, se você sentou, está sustentando a atenção naquele ponto fixo, vai perceber os pensamentos passar, mas você não vai embarcar neles. E perceber que daqui a pouco embarcou num, que já foi para outro, e se lembrou, mas eu estou meditando. Volta. Mas volta amorosamente. Porque não adianta se criticar, não adianta fazer julgamentos. Esse não é o propósito. Foi, volta. E voltar que é o importante, não importa quantas vezes ir. Porque faz parte da nossa mente ir. Mas com o tempo, com a prática, esses pensamentos vão se afastando, vão se tornando cada vez menores. E é como se entre um pensamento e outro surgisse um pequeno espaço, um pequeno hiato. Né? E isso é que vai fazer algo internamente que vai nos modificar. Então, em relação à postura sentada, é as mesmas indicações, só salientando, os pés têm que estar no chão, isso é importante, eles não podem estar no ar. Se a pessoa for muito baixa em relação à cadeira, bota uma almofada no chão, então. E outro ponto importante, não pode estar encostado atrás, no encosto. Porque quando a gente encosta, a nossa tendência é relaxar. Então, é manter a atitude alerta. Então, essas são as indicações para vocês fazerem a meditação. E, óbvio que existem muitos tipos. O que eu mostrei agora anteriormente, a mais simples. Existem meditações caminhando, daí hoje se fala meditação cozinhando, enfim. Se a gente para e pensar, se eu estiver na cozinha, atenta a tudo que eu estou fazendo, ou seja, não estou pensando em nada, além eu estou cortando os alimentos, estou cozinhando, mas eu estou saboreando aquele momento, eu estou numa postura de meditação, porque eu estou sustentando a atenção.
Então, existem vários tipos, mas eu trouxe essa, que é a meditação da compaixão. Essa é baseada em mindfulness, logo ela é descolada do contexto religioso, né? Embora no budismo existe uma que também se chama Metta Bhavana, que tradução é a meditação do amor universal, que é muito bonita, e tem uma ressonância nessa, né? É a mesma coisa, só que com outras palavras. E ela é muito importante, porque se naquelas meditações anteriores que eu falei, nós vamos ter uma atitude muito introspectiva nossa, em algum momento vai ser importante fazer essa. Junto se faz aquela, depois se faz essa, se faz aquela. Né? Por quê? Porque se nós temos um movimento interno, essa nos abre. E essa nos abre o coração. E é só a partir da abertura de coração que nós conseguimos modificar algumas situações em nossas vidas. Então, como é que ela funciona? Respira, né? Senta, faz um reconhecimento da preciosidade da vida, né? Em relação a você, né? O quanto ela é preciosa. Depois, você vai eleger alguém que você gosta muito, né? E você vai repetir essa palavra mentalizando essa pessoa, né? Que possas estar livre da dor e sofrimento, que possa sentir paz, que tu possa se sentir amado e carinhado. Óbvio que não são repetições de palavras, tem a ver com sensação, ou seja, é como uma oração. Não adianta eu falar palavras bonitas e aquilo não ter uma ressonância de coração, né? Então, você vai quase que como sentindo tudo isso, mas direcionando para aquela pessoa. Depois você faz em você mesmo, né? Depois você pode fazer mais pessoas. Depois você coloca alguém que você mal conhece, ou seja, alguém neutro, que você nem gosta nem desgosta, neutro. E depois, e esse é o mais difícil, não precisa ser de primeira, mas com o tempo a gente teria que ir em direção a isso, alguém que nos magoou, ou seja, aquelas pessoas que a gente não gosta por algum motivo. E veja, a gente não está fazendo para ela no sentido da personalidade egóica dela, a gente está fazendo isso para o aspecto luminoso que ela é, porque ela é um irmão nosso. É nesse sentido. Porque eu entendo que, às vezes, é muito difícil fazer isso para determinadas pessoas, mas é a partir desse referencial que a gente deve fazer. Depois você alarga todos os seres do mundo, daí respira, né? Respiração em coração como um centro de compaixão no meio do mundo expandido, respira e finaliza. Enfim, é uma estrutura, né? E ela tem efeitos, tem efeitos. Aqui eu trago 2 filmes, o primeiro, que é Tempo de Espera, Tempo de Vipassana. É muito interessante porque está no YouTube, é uma questão de digitar e procurar. É uma experiência na Índia, numa prisão, é muito interessante. A modificação que ocorre a partir da meditação dos prisioneiros. E esse Caminha Comigo eu não tive a oportunidade de assistir, mas ouvi comentários muito benéficos. E a história tem a ver com aquele mestre que eu falei do monge vietnamita, né, no início da palestra, a história dele. Tem a ver com meditação, enfim. E aqui eu trago um trabalho de fotografia, não é pesquisa, logo não é investigação, está mais relacionado à questão da arte, né, então tenhamos esse olhar. E é um trabalho de um fotógrafo, que ele é professor de meditação também. E o que ele fez? Ele fotografou algumas pessoas no primeiro dia, antes delas meditarem, e depois de 30 dias ele fotografou também. E aqui a gente vê uma comparação visual de efeito. E é muito interessante, cada um tira a sua conclusão, eu tenho as minhas, mas eu acho algo fantástico, que quando eu olho para a segunda imagem, que é depois de 30 dias, me lembra muito as imagens dos monges que a gente, quando olha nos livros ou nos vídeos, os monges budistas, porque eles meditam o tempo todo. Então, é algo que brota, é algo interno. Enfim, vocês tirem as suas conclusões, né? Vou passando rapidamente. Se vocês botarem o nome dele, está na internet.
Mas isso é um julgamento meu, né? Uma análise minha. Eu sinto uma certa espécie de compaixão no segundo olhar, uma amorosidade maior, mas isso é o meu olhar sobre isso. Vocês tirem as suas conclusões. E, concluindo, né, então, qual é a importância da meditação, né? Eu diria que a meditação, tanto do ponto de vista ocidental, que o Espiritismo traz como reflexão e análise das nossas ações, e essa introspecção, ela é fundamental, uma não substitui a outra, assim como a meditação do ponto de vista oriental, que é esse estar presente, né? Eu acho que elas são fundamentais. Aliada a isso, a gente tem toda a questão da prece, eu não vou entrar aqui dos efeitos que existe, né? Mas, enfim, eu acho que isso são ferramentas que vão nos auxiliando nesse trabalho interno de transformação. É uma ferramenta de autoconhecimento, de mudança cognitiva e emocional. Ela vai nos possibilitar uma habilidade de autorregulação maior, né? Ela atua como agente de renovação interna. Isso nada mais é do que a reforma íntima. Isso é um outro efeito. Como ela vai nos possibilitar não sermos reativos, desligarmos o piloto automático e fazermos escolhas sobre as nossas ações e sobre o que nós sentimos, é como se nós vamos começar, a partir dela, instaurar uma direção de nós enfatizarmos os aspectos positivos e abandonar os negativos. Ou seja, se vem um pensamento negativo, abandona. Você não precisa ser arrastado por ele. E por isso a questão de nós termos essa consciência de nós sermos os senhores, né? E é uma forma de conectarmos com nossa serenidade interior e sermos mais felizes. Enfim, ela é uma filosofia de vida. Eu acho que ela particularmente é muito importante, né? Como existem diversos tipos e, como eu falei antes, diversas pessoas, cada um escolhe aquela que melhor se adequa, né? Espero, de alguma forma, ter esclarecido um pouco mais e tornado esse assunto, que é complexo, mais simples e acessível para vocês, e faço o convite para vocês meditarem. Seria isso. Obrigada.